Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, tarde de verão. O Shopping Magnolia Plaza à rua brilhava sob a luz do sol, as vitrines das boutiques de luxo refletiam os transeuntes elegantes e apressados. Entre eles estava Marcus Johnson, um homem negro elegantemente vestido na casa dos 30, vestindo um terno sob medida e carregando uma maleta de couro. Marcus tinha acabado de sair de uma reunião importante para sua empresa de tecnologia e estava indo a uma loja de roupas de luxo para comprar um presente para sua mãe. Ele estava calmo, focado em seu dia, sem saber que sua vida mudaria em questão de segundos. Victoria White, uma mulher branca na casa dos 50 anos, conhecida por sua arrogância e desprezo pelos negros, caminhava pelos mesmos corredores. Seus olhos pousaram em Marcus e, sem motivo aparente, ela se sentiu ameaçada pela mera presença dele. Com um gesto brusco, ela gritou para o caixa da loja: certifique-se de que ele não toque em nada. Esse gesto, aparentemente insignificante para ela, desencadearia uma tempestade. Os celulares dos transeuntes já estavam prontos para filmar, e a humilhação que Victoria acabará de provocar logo repercutiria muito além dos muros do shopping. Marcus, calmo, mas chocado, logo entenderia que aquele ato revoltaria uma comunidade inteira. Marcus entrou no corredor iluminado da loja Evelyn e companhia, admirando as vitrines perfeitamente organizadas. Ele ainda não sabia que Victoria White, que estava por perto, já o havia notado e o tinha como alvo. Certifique-se de que ele não toque em nada, Victoria ordenou ao caixa em um tom áspero e autoritário. O caixa, inquieto, olhou para Marcus hesitante. Marcus, notando imediatamente o comportamento estranho, franziu a testa. Como? Perguntou calmamente. Victoria se virou para ele, com um sorriso condescendente nos lábios. Ah, você sabe muito bem por quê. Marcus sentiu as bochechas esquentarem, não de vergonha, mas de raiva reprimida. Respirou fundo e tentou responder com dignidade: não entendo. Sou apenas mais um cliente. Posso entrar, por favor? Os outros clientes observavam em silêncio, alguns discretamente pegando seus celulares para filmar. A atmosfera era tensa, elétrica. Victoria, ignorando os olhares ao seu redor, continuou a encarar Marcus com desprezo. Por fim, Marcus decidiu recuar. Saiu da loja sem comprar nada, sentindo o peso da humilhação pesar sobre os ombros. Mas em seu coração sabia que reagiria, e que aquela injustiça não ficaria impune. Marcus, parado em frente à loja, sentiu o sangue ferver. Sabia que deveria manter a calma, mas não podia deixar tal humilhação passar em branco. Com um passo firme voltou-se para Victoria. Senhora White, disse ele com uma voz calma, mas firme, eu ouvi. Pode explicar por que está me tratando desse jeito? Victoria deu uma risada seca e irônica. Você sabe muito bem por quê. Você não deveria estar aqui. Marcus franziu a testa. Não, não sei. Sou um cliente como todo mundo. Se você tiver algum problema comigo, precisa expressá-lo claramente. O murmúrio dos transeuntes começou a aumentar. Alguns pegaram seus celulares para filmar a cena, enquanto outros trocavam olhares preocupados. A humilhação de Marcus estava se tornando pública, e a arrogância de Victoria começava a chamar a atenção. Você não precisa entender, respondeu Victoria, ainda condescendente. Algumas pessoas simplesmente sabem como ficar no seu lugar. Marcus respirou fundo, tentando conter a raiva. Não se trata de lugar. Trata-se de respeito e dignidade. O que você acabou de fazer é inaceitável. Naquele momento a tensão aumentou. Os transeuntes, antes silenciosos, começaram a filmar e a sussurrar entre si. Marcus percebeu que tinha em mãos a oportunidade de transformar aquela humilhação em um ato de coragem e visibilidade. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu da loja, determinado a não se deixar abater pelo racismo e pela arrogância de Victoria. Mas ele sabia que aquele confronto era apenas o começo de uma história que em breve cativaria o país inteiro. Marcus saiu da loja com o coração disparado, mas a mente lúcida. Ele sabia que precisava canalizar sua raiva para algo construtivo. Chegando a um canto tranquilo do shopping, pegou o celular e começou a gravar um vídeo. Hoje, disse ele calmamente para a câmera, fui humilhado em uma boutique de luxo simplesmente por causa da cor da minha pele. O que vocês acabaram de ver não é um caso isolado. É o racismo diário que muitos de nós suportamos em silêncio. Ele relatou o incidente, com palavras moderadas, mas cheias de dignidade. Não pretendia insultar Victoria nem se irritar. Queria que a verdade fosse revelada, que as pessoas vissem a injustiça com os próprios olhos. Assim que o vídeo foi publicado em suas redes sociais, Marcus sentiu uma mistura de alívio e apreensão.
Ele sabia que alguns o apoiariam, mas outros, provavelmente influenciados pelo racismo sistêmico, poderiam criticá-lo. Poucas horas depois, ele viu o efeito imediato: milhares de visualizações, comentários de apoio, mensagens privadas de amigos e desconhecidos oferecendo solidariedade. A indignação silenciosa dos transeuntes e da comunidade online começava a se transformar em uma onda massiva de apoio. Marcos deu um leve sorriso. O que ele havia vivenciado naquela loja não era apenas humilhação. Era uma oportunidade de dar voz a todos aqueles que, como ele, haviam sido tratados injustamente. E ele sabia que aquilo era apenas o começo de um movimento muito maior. Na manhã seguinte, Marcos acordou e viu seu celular vibrando sem parar. Seu vídeo havia bombado nas redes sociais. Milhares de visualizações, centenas de compartilhamentos e comentários vinham de todos os Estados Unidos. Influenciadores, ativistas e figuras públicas afro-americanas ecoaram sua mensagem. Muitos denunciaram o racismo cotidiano que Marcos acabará de trazer à tona. Alguns compartilharam experiências semelhantes, gerando uma resposta nacional. Nos escritórios da loja Evelyn e companhia Victoria White ficou horrorizada ao descobrir a extensão da disseminação. Seu nome estava em todos os feeds de notícias e redes sociais. As capturas de tela e o vídeo de Marcos estavam circulando, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedi-los. Enquanto isso, Marcos, ainda calmo, observava as reações. Milhares de mensagens de apoio chegaram. Item: obrigado por nos dar voz. Item: não podemos mais fechar os olhos para esse racismo. Item: você é um exemplo de dignidade e coragem. O vídeo se espalhou para além da comunidade local. Veículos de comunicação nacionais começaram a divulgar a história, que rapidamente virou manchete online. Emissoras de televisão locais e nacionais contataram Marcos para entrevistas. E a comunidade negra nos Estados Unidos começou a vê-lo como um símbolo de resistência às injustiças cotidianas. O que Victoria considerava um incidente trivial estava se transformando em um escândalo público. Marcos transformou uma humilhação pessoal em um clamor nacional por justiça e dignidade. Poucos dias após a publicação do vídeo, o shopping center Magnolia Plaza foi palco de um movimento inesperado. Grupos de manifestantes se reuniram em frente à loja Evelyn e companhia, segurando cartazes denunciando o racismo e exigindo um pedido público de desculpas de Victoria White. Veículos de comunicação locais e nacionais se reuniram para cobrir o evento. Emissoras de televisão transmitiram imagens ao vivo do protesto, enquanto repórteres entrevistavam Marcos e espectadores indignados. Dentro da loja, Victoria se sentiu encurralada. Todos os clientes que entravam a olhavam com desprezo, e suas tentativas de ignorar a situação fracassaram miseravelmente. Ela tentou se justificar nas redes sociais. Não tive intenção de machucar ninguém. Mas suas desculpas soaram vazias diante do vídeo original e dos depoimentos de transeuntes. Marcos, no entanto, manteve a calma. Em uma entrevista, ele explicou: esta não é apenas uma questão pessoal. Reflete um problema muito maior. Não podemos tolerar que as pessoas sejam julgadas e humilhadas em público por causa da cor da sua pele. Em todo o país, a comunidade negra se mobilizou. Grupos de direitos civis organizaram manifestações, discussões online e workshops para conscientizar sobre o racismo cotidiano e as microagressões. A história de Marcos se tornou um símbolo nacional de dignidade diante da injustiça. Victoria, por sua vez, começava a entender que suas ações não eram mais um incidente isolado. Elas haviam desencadeado uma tempestade midiática e social que ela não conseguia controlar. Em todos os Estados Unidos, a história de Marcos Johnson tornou-se um símbolo de dignidade e resistência ao racismo cotidiano. Grupos de direitos civis rapidamente se mobilizaram para apoiá-lo e organizar eventos em sua homenagem. Influenciadores e celebridades negras compartilharam amplamente o vídeo, acompanhado de mensagens denunciando as microagressões e humilhações que os afro-americanos enfrentam diariamente. Milhares de pessoas enviaram mensagens de apoio a Marcos, expressando solidariedade e admiração por sua coragem. Em várias grandes cidades, manifestações espontâneas ocorreram em frente a lojas e shoppings, não apenas para denunciar o racismo de Victoria White, mas também para conscientizar sobre a discriminação sistêmica. Os manifestantes carregavam cartazes com os dizeres: item: respeito e dignidade para todos. Item: o racismo não tem lugar. Item: Marcos Johnson, nossa voz. Marcos, no entanto, manteve-se humilde e determinado. Recusou convites para entrevistas que se transformaram em debates odiosos, preferindo concentrar sua energia na conscientização e na educação.
Publicou mensagens incentivando o diálogo pacífico e construtivo. Nossa raiva pode se tornar uma ferramenta de mudança. Devemos agir com força e inteligência, não apenas com emoção. Vitória, por sua vez, percebeu a extensão da solidariedade e do movimento. Seu pedido público de desculpas, considerado superficial, apenas alimentou a indignação. Ela percebeu tarde demais que seu ato de arrogância havia provocado um movimento nacional que ela jamais poderia controlar. A mobilização em torno de Marcos provou uma coisa: união e dignidade podem transformar um ato de ódio em uma lição de coragem e mudança social. Poucos dias depois, Marcos foi convidado para vários programas de televisão para falar sobre sua experiência. Diante das câmeras, ele permaneceu calmo, educado e comedido, mas suas palavras carregavam toda a força de sua dignidade e raiva reprimida. O que vocês estão vendo aqui, explicou ele aos milhões de espectadores, não é apenas um incidente isolado. É uma ilustração do racismo cotidiano que milhões de pessoas nos Estados Unidos vivenciam. Precisamos falar sobre isso, precisamos denunciá-lo e precisamos agir. Victoria White, por sua vez, foi intimada a explicar seu comportamento. Diante dos jornalistas, tentou se justificar. Não tive a intenção de ofender ninguém. Foi um mal-entendido. Mas sua voz tremia e seus pedidos de desculpa soavam vazios. O vídeo de Marcos e os relatos de pessoas presentes viralizaram, e cada palavra de defesa de Vitória parecia piorar sua situação. As redes sociais explodiram com hashtags, compartilhamentos e comentários de apoio a Marcos, que inundaram as plataformas. Figuras públicas e ativistas afro-americanos se manifestaram, elogiando Marcos por sua dignidade e denunciando o racismo sistêmico. A história agora se estendia muito além de Chicago. Tornará-se um símbolo nacional de resistência e respeito. Marcos transformará uma humilhação pessoal em uma poderosa mensagem coletiva. Diante da injustiça, a dignidade e uma voz forte podem trazer mudanças reais. Vitória, por sua vez, entendeu que sua reputação estava irreparavelmente manchada. O que ela considerava um incidente trivial havia se transformado em uma tempestade midiática e social que ela jamais conseguiria controlar. A história de Marcos Johnson já havia se espalhado para além de Chicago. Veículos de comunicação nacionais, jornais e emissoras de televisão dos Estados Unidos cobriram o incidente e a enorme reação negativa que ele provocou. Discussões nas redes sociais viralizaram, gerando um debate nacional sobre racismo cotidiano e microagressões. Em diversas cidades, eventos e manifestações foram organizados para denunciar essas injustiças e promover a igualdade. Escolas, universidades e empresas começaram a incorporar programas de conscientização contra o racismo e o preconceito. Marcos, por sua vez, foi convidado a palestrar em conferências e fóruns, onde enfatizou a importância de transformar a raiva pela injustiça em ação construtiva. Não se trata apenas de mim, explicou. Trata-se de todas as pessoas que foram humilhadas, ignoradas ou maltratadas por causa da cor da pele. Victoria White, ciente de que sua reputação estava irreparavelmente manchada, tentou manter a discrição. Mas as redes sociais e a mídia continuaram a relembrar seu ato, agora emblemático do racismo banal e cotidiano. Em todo o país, Marcos tornou-se um símbolo de alguém que conseguia manter a dignidade diante da injustiça, denunciar o racismo com calma e mobilizar a comunidade por mudanças reais. O que começou como uma única humilhação se transformou em um movimento nacional, inspirando milhares a se levantarem e se manifestarem. Com o passar do tempo, o impacto do caso Marcos Johnson tornou-se ainda mais evidente. Marcos nunca teve a intenção de prejudicar Victoria White, mas o karma social parecia estar cobrando seu preço. Victoria, antes segura de si e respeitada em seu círculo, viu sua reputação se deteriorar rapidamente. Seus pedidos públicos de desculpas, considerados superficiais e egoístas, só alimentaram a indignação. Seus colegas, amigos e vizinhos começaram a vê-la de forma diferente. Convites para eventos sociais e profissionais tornaram-se raros. Ela se tornou, aos olhos do público, um símbolo de racismo arrogante e não reconhecido. Por sua vez, Marcos recebeu um apoio avassalador e inesperado. Comunidades inteiras expressaram admiração por sua dignidade e força de caráter. Ele foi convidado a palestrar em conferências e eventos sobre igualdade e justiça social. Cada intervenção reforçou sua reputação e seu papel como figura inspiradora. Não foi uma vingança material, mas moral. Marcos transformou um ato de ódio em uma vitória pela justiça e pela dignidade. Victoria, apesar de todos os seus esforços, não conseguia mais apagar o impacto de seu comportamento, e cada nova menção pública a trazia de volta, inexoravelmente.
ao momento em que humilharam um homem negro na frente de todos. Marcos, por sua vez, continuou seu caminho com serenidade e orgulho, consciente de ter feito mais do que se defender, deu voz a todos aqueles que, como ele, foram vítimas de injustiças silenciosas. Semanas após o incidente, a história de Marcus Johnson continuou a repercutir nos Estados Unidos. A mídia nacional, as redes sociais e fóruns públicos continuaram a debater o racismo e as microagressões enfrentados diariamente pelos afro-americanos. Marcus, agora reconhecido como um símbolo de dignidade e coragem, refletiu sobre o impacto de suas ações. Percebeu que sua raiva, transformada em uma mensagem ponderada e serena, havia ajudado a promover uma mudança social real. Escolas e empresas começaram a organizar treinamentos sobre respeito e diversidade, e organizações foram criadas para apoiar vítimas de discriminação. Victoria White, por sua vez, ficou marcada por esse episódio. Sua reputação social e profissional foi irreparavelmente manchada. O que ela considerava um incidente menor desencadeou uma tempestade que ela não conseguia controlar nem esquecer. Para Marcus, o importante estava em outro lugar. Sua experiência pessoal havia se tornado um catalisador para um movimento mais amplo. Ele havia demonstrado que, mesmo diante da humilhação e da injustiça, era possível manter a dignidade e transformar a raiva em uma ferramenta de mudança. Esta história deixou uma lição clara para todo o país. O racismo pode existir em qualquer lugar, mas a dignidade, a coragem e a solidariedade têm o poder de transformar a injustiça em força coletiva. Marcus Johnson provou que um único ato de coragem pode inspirar uma nação inteira.